viver. Vive com a carga nas costas e as dores que sente não pode dizer. Estamos no ar através da TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH, pelo programa Palavra Ética e também via internet. Hoje, para refletir com você sobre a fábula do espinheiro, fábula bíblica, acontecendo no Brasil. Por solidariedade e por amor ao povo brasileiro e à Amazônia, precisamos ler atentamente na Bíblia, em Juízes, capítulo 9, versículos de 7 a 15. A fábula do espinheiro. Profecia com fina ironia que parece ter sido escrita para o povo brasileiro em tempos de desgoverno fascista e genocida. Antes de qualquer comentário, merece ser lida a fábula do espinheiro, seu contexto e as consequências. Em Juízes, capítulo 9, versículos de 1 a 6, lá na Bíblia, narra o processo do poder tirânico. Diz o seguinte: Abimeleque, filho de Jerobaal, foi a Siquém para a casa de seus tios maternos e propôs o seguinte a eles e a todos os parentes de seu avô materno: digam aos senhores de Siquém, o que é melhor para vocês? Que 70 homens, os filhos de Jerobaal, governem vocês? Ou que um só os governe? E lembrem-se de que eu sou do mesmo sangue de vocês. Então os tios maternos e Abimeleque comunicaram isso aos senhores de Siquém, e estes tomaram o partido de Abimeleque, dizendo: ele é nosso parente. Deram a Abimeleque 800 gramas de prata do templo de Baal-Berite. E Abimeleque usou esse dinheiro para contratar alguns homens desocupados e aventureiros que se colocaram à sua disposição. Foi à casa de seu pai em Efra e matou sobre a mesma pedra seus irmãos, os 70 filhos de Jerobaal. No entanto, Joatão, o filho caçula de Jerobaal, escapou porque havia se escondido. Depois, todos os senhores de Siquém e todos os de Bet-Melo se reuniram perto do carvalho da estrela que está em Siquém e proclamaram Abimeleque como rei. Lá na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 9, versículos de 7 a 15, está a fábula do espinheiro. Diz assim: quando Joatão soube disso, subiu ao topo do monte Garizim e gritou: ouçam-me, senhores de Siquém, para que Deus também ouça vocês. Certo dia, as árvores se puseram a caminho para ungir um rei que reinasse sobre elas. Disseram à oliveira: reine sobre nós. A oliveira respondeu: vocês acham que vou deixar o meu azeite, que honra deuses e homens, para ficar balançando sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha você e reine sobre nós. A figueira respondeu: vocês acham que eu vou deixar o meu doce fruto saboroso para ficar balançando sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. A videira respondeu: vocês acham que eu vou deixar meu vinho novo, que alegra deuses e homens, para ficar balançando sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. Então o espinheiro respondeu às árvores: se vocês querem mesmo me ungir para reinar sobre vocês, venham e se abriguem debaixo da minha sombra. Senão,
sairá fogo do espinheiro e devorará os cedros do Líbano. O que a fábula do espinheiro tem a nos dizer? Em um texto altamente profético, de forma irônica, por meio de uma fábula, autores e autoras da Bíblia narram o processo de ascensão ao poder absoluto, autoritário e fascista, diríamos atualmente. Houve uma campanha publicitária infernal para convencer o povo de que o poder centralizado é melhor do que o poder democrático com participação popular. Ele é um dos nossos, é sangue do nosso sangue e por isso deve ser nosso rei. Difundiu os senhores de Siquém e dinastia familiar no poder. Propaganda e mentira com roupagem de verdade. Muitos se venderam também por migalhas. O poder do capital foi usado de 1000 formas para eliminar concorrentes e estabelecer uma autoridade única. Na última campanha eleitoral no Brasil, alardeou-se à exaustão uma grande mentira, que com repressão se resolvem problemas e injustiças sociais, que com mais armas teremos mais segurança. Mentira! Problemas sociais, frutos de injustiças sociais, se resolvem de forma justa e pacífica apenas com políticas sociais que superem as causas dos problemas, jamais com repressão. Política de repressão só gera lucro para as empresas que acumulam capital ao vender armas e falsa segurança, cegado e anestesiado pela overdose de ideologia dominante disseminada por meio de fake news, por um tsunami de desvirtuações religiosas, usando e abusando do nome de Deus e torturando textos bíblicos e maximizando erros e contradições de governos anteriores. 57 milhões de eleitores brasileiros, na última eleição, entregaram sua liberdade e abriram mão das condições objetivas que garantiriam sua vida, a maioria cegada por senhores, não de Siquém, mas dos oásis de luxo existentes no nosso país. Assinaram um cheque em branco para elevar ao poder um rei espinheiro na vida do povo. Espinheiro não produz alimento, não gera sombra, mas apenas espinhos que sacrificam o povo no altar do mercado idolatrado. A fábula do espinheiro, texto bíblico de Juízes, capítulo 9, versículos de 8 a 15, é uma fábula popular com veemente crítica ao poder político centralizado. Ironicamente, aquele que nada produz de bom, nem frutos para alimentar o povo, nem sombra para abrigá-lo das intempéries, e que só dá origem a espinhos, é que foi escolhido para exercer o mando conchavado com o poder econômico e com o militarismo. A falsa segurança que o espinheiro escolhido oferece é uma armadilha que aprisiona o povo, retirando-lhe a liberdade, a terra, a moradia, os direitos trabalhistas e previdenciários, entre outros. Sem a floresta amazônica e a preservação ambiental, sem mananciais preservados, sem a partilha e a democratização do acesso à terra e com o uso exagerado dos agrotóxicos pelo agronegócio no campo, só restará uma terra arrasada onde prevalecerá, em uma progressão geométrica, a violência e a morte levada a cabo por uma política genocida que mata de 1000 formas. Diante da política genocida, poder que mata de 1000 formas, lamentavelmente, no Brasil,
o número de mortos pela pandemia do novo coronavírus já ultrapassou 110 mil. A Amazônia está sendo invadida por madeireiros, por grileiros, devastadores do principal pulmão, do principal rim do mundo. 6 mil militares ocupam cargos no governo federal, 39 apenas no Ministério da Saúde. Tivemos o escândalo do repasse de 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os banqueiros na primeira semana da pandemia, enquanto milhões de brasileiros sem uma renda básica estão sendo encurralados pela Covid-19, pela proposta de emenda constitucional 95 aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente, que congelou por 20 anos investimento em saúde pública e educação. O povo está sendo encurralado pelo desdém do antepresidente e de todo o desgoverno federal. É preciso lembrar que a Amazônia é imprescindível não apenas para os amazônidas. Na Amazônia se formam os rios aéreos, que, por transportarem uma quantidade de água maior do que os rios da sua superfície, garantem chuvas no centro-oeste, no sudeste e sul do Brasil, no Uruguai, no Paraguai e na Argentina. O texto bíblico de Juízes, capítulo 9, versículos de 16 a 20, aplica a parábola do espinheiro à realidade e denuncia que o povo arcará com as consequências de suas próprias decisões. Esta passagem bíblica nos recorda A Carta ao Pai, de Franz Kafka, um contundente manifesto contra o totalitarismo, poder político despótico, opressor e repressor. Em ambos os textos, o resultado é o mesmo. Busca-se sombra debaixo de um espinheiro, onde só há espinhos, poder e dominação. A história mostra muitos povos que foram seduzidos por espinheiros. Por exemplo, o imperador Nero se deleitava enquanto incendiava Roma, a capital do império. Benito Mussolini, eleito pelo povo na Itália, se tornou criador do fascismo e se tornou ditador. Adolfo Hitler, também aclamado pelo povo, se tornou nazista contumaz e mandou matar em campos de concentração milhões de pessoas. A história mostra também que todos os espinheiros usam e abusam do nome de Deus e dizem defender os valores da família, mas na prática colocam a morte acima de tudo e arrasam com as famílias de mil formas. Quem tem ouvidos, ouça a fábula do espinheiro, se converta e se comprometa com a mudança do desgoverno federal antes que seja tarde demais. É isso aí. Que a luz e a força divina continue nos guiando e nos fortalecendo na luta por direitos. Sonha com as belas promessas da gente importante que tem ao redor. Quando entrar o fulano, sair o ciclano, será bem melhor. Mas entra ano e sai ano, e o tal de fulano ainda é pior. Esse é meu cotidiano, mas eu não me dano, pois Deus é maior.